para aqueles que ficaram, que possam, ó Deus, ir ao teu encontro nesse momento tão difícil. Console cada um dos familiares, amigos, Senhor. Ó Deus querido, também agradecemos pelo tempo que nos deste com Cícero e pedimos orientação para esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Neemias, um livro maravilhoso, um livro de um homem ativo, um livro dinâmico. E quem era Neemias? Era um copeiro, né, do rei Artaxerxes I, e uma posição de grande responsabilidade, não é? Ser copeiro do rei, não é? E o rei não podia beber nada sem antes passar pelo copeiro, para que o rei não bebesse nada envenenado. E a posição de muita influência, e tinha casos ali de tanta proximidade, tanta confiança, que o copeiro, alguns passavam a ser amigo mesmo, conselheiro do rei, não é? Mas uma posição boa, grande, de destaque, mas por outro lado não, apenas um copeiro. E Deus é um Deus que nos surpreende o tempo inteiro, e chama um copeiro para fazer uma obra tremenda, né? Eu chamaria o irmão Luiz Teixeira lá para fazer em Jerusalém o que ele fez. Seria adequado aí, Marivaldo, os irmãos aqui da área, né? Mas Deus disse: não, eu quero um copeiro, não é? Deus é Deus e nos surpreende, e deu certo, irmão, não é? Deu certo. E qual era a motivação de Neemias, não é? O que ele estava passando? Ele, quando recebeu a resposta do seu irmão, dos que estavam com eles, no versículo 3 diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, rachado, acabado, e as suas portas queimadas a fogo. Uma situação caótica, calamitosa, triste, não é? E diz o verso 4, que diz assim: sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que notícia triste, não é? E ele tão distante e sem poder fazer nada. A sua atitude inicial foi de assentar, chorar, lamentar, jejuar, não é? Fez confissão, colocou diante de Deus, fez o que era certo, fez o que devia fazer. Não tinha recursos financeiros, nem poder para isso, não é? E o que ele pediu ao rei, que quando ele vai servir o vinho, ele está com o rosto triste, e o rei fala para ele, né? Fala para ele que, diz aqui capítulo 2, e o rei me disse, versículo 2, e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. O rei percebeu que eu estou triste, abatido. O rei talvez deve estar pensando: ele trouxe bebida envenenada para me matar. O rei pode estar desconfiando e me mandar executar antes que seja verificado se o vinho está envenenado ou não. Eu temi em grande maneira. E ele responde e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Me diga, rei, como não estaria assim triste? Recebeu a notícia que a minha terra está lá acabada. E o rei me disse, verso 4: que me pedes? Que me pedes agora, melhor dizendo?
Então orei ao Deus dos céus. Irmãos, isso aqui foi direção divina. Isso aqui foi cumprimento profético. Isso aqui foi algo dirigido por Deus. E Deus estava aqui para usar um copeiro para fazer uma obra de restauração, de reforma, não somente física, de casa, de muro, mas uma reforma nacional, uma reforma espiritual, uma reforma social e daí para frente. Não era simplesmente muros. Essa reforma, ou aquelas reformas, eram reformas e reformas e reformas. Tais quais nos nossos dias. Eu penso, não sei como pensam os irmãos, que a igreja do Senhor precisa de algumas reformas. Mas não essa aqui está tudo bem, aqui é acabamento. Mas uma reforma espiritual, a coisa está gritante, não é? As pedras estão clamando, irmãos, não é? O chefe da maior religião está sendo chamado de herege pelos próprios membros, pela própria liderança deles. A coisa está feia, está triste. Então, Neemias tinha ali à sua frente um pedido enorme, uma proposta excelente. O rei disse: o que é que você vai me pedir agora? Peça o que você quiser. E ele ora ali em espírito: então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Ele também fez um pedido à altura, né? Olha, se eu sou aceito na tua presença, me dê as condições de ir à minha terra e reconstruir. E não era pertinho, e a obra era caríssima, e Neemias não tinha recursos. A gente sabe pela história que o rei financiou boa parte da reconstrução, da reforma. Então, o que pediu? Que fosse lá. E o que ele fez? Versículo 2 do capítulo 12, do capítulo 11 e 12, no capítulo 2, diz assim: e cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Então Neemias, irmãos, ele vai a Jerusalém, a Judá, vai a Jerusalém, de noite. Ele vai à noite, e imediatamente ele age imediatamente. Ele foi estratégico, ele vai à noite, para não levantar suspeita dos inimigos, que não faltava. Israel nunca foi querido por ninguém, ou por quase ninguém, ou por muita gente. Satanás, o inimigo número 1 de todos, Israel também, porque ele sabia da profecia que envolvia tudo a respeito do libertador. E esse plano aqui, o Deus usando o rei, agora Deus dirige um copeiro, Deus dirige o rei, para ir lá, para reconstruir, porque Deus tinha propósito. E então ele vai imediatamente, ele vai à noite. E de noite me levantei, eu e poucos homens, para não levantar suspeita, para não causar alvoroço. Vai com pouca gente, bem estratégico. Havia necessidade, havia urgência à obra. Em segundo lugar também, ele foi, irmãos, com pouco
ou pouquíssimos recursos. Podemos ver aqui no versículo 12: eu e poucos homens comigo. Ele não foi com uma caravana, eu e poucos homens comigo. Talvez porque não houvesse pessoas dispostas, por medo, ou, de outra maneira, a estratégia dele para não levantar suspeita. Outra coisa também, ele não fala para muita gente ou para ninguém o que Deus, ele diz, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração, né, para eu fazer em Jerusalém. E não havia animal algum, senão o que eu estava montado, só um cavalo, talvez, um burro, um jegue, em que eu estava montado. Não foi egoísmo, foi sabedoria, foi estratégia, foi direção divina. Era necessário. Tudo tem o seu tempo determinado. Eu e poucos homens comigo. E às vezes se faz mais com menos. A matemática divina, ela é completamente diferente da nossa, não é? Deus menos é mais, nós mais ainda é pouco, mas Deus menos, Ele faz mais. Deus é Deus, não é? E foi também com pouca esperança. O desafio era grande, era uma cidade, era um país, né? Judá, o reino do sul, o norte, Senaqueribe já tinha levado para as nações onde ele havia conquistado e trazido alguns para o norte chamado Israel, não é? E capítulo 2, versículo 10, voltando aqui: e ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Mesmo com todo cuidado, toda providência, toda estratégica, para não levantar suspeita, o inimigo, irmão, tem drones, tem satélites, e esses camaradas aqui, Sambalate, não é? Tobias, e olha a descendência desses camaradas aqui, Tobias, servo amonita, irmão, descendente ainda de Ló, inimigos ferrenhos do povo de Israel. Foram eles que, quando Nabucodonosor invadiu, eles apontavam: olha aqui, ó, um vai correndo ali, olha ali, tem um escondido ali, inimigo de Israel. Então, queridos irmãos, pouca esperança, não é? Mas ele foi também com toda a determinação, não é? Para não levantar suspeita. E ele faz, irmãos, uma leitura, não é? Ele faz um levantamento, um apanhado da situação. Por isso que ele vai à noite, cavalo, e olha, analisa ponto por ponto o que seria necessário. Fez suas anotações, não é? O material físico, humano, o que iria fazer. Me levantei, eu e poucos homens comigo. Confiança em Deus, irmãos. Isso é confiança em Deus. Isso é saber a hora de Deus. Que mais tarde na história nós vemos que muita gente pôs a mão na massa. Mas aqui não era o momento. Era pouca gente, não é? Eu e poucos homens comigo, não é? E ele revela, irmãos, possuir qualidades de liderança e organização, trabalho, não é? Integridade, energia, piedade, garra, tudo isso um copeiro demonstrou. Deus estava certo em escolher um copeiro
e não o irmão Luiz Teixeira, se estivesse lá, né? Não porque o irmão Luiz Teixeira não tivesse habilidades, seria muito útil, mas seria o homem da vez ali, seria como foi Neemias. E como a obra de Deus, nossos dias, irmãos, precisa de nós, com atitudes e qualidades, Neemias, para fazermos as reformas, para termos a coragem, porque é uma força muito grande, não é? Que vem minando, não é? Vem minando e quando vê, contamina. É muito difícil. Como eu já li aqui, a viúva de Cristo, uma leitura aqui que eu fiz, né? Que o escritor diz que Jesus é colocado fora da igreja. E Lutero tratava a igreja da sua época como a viúva de Cristo, mas de um Cristo vivo, de um marido vivo. Não é? E que Cristo tem sido colocado fora da igreja disfarçadamente. Uma coisinha aqui hoje, outra coisinha amanhã, para não levantar suspeita. E no fundo, quase, irmão, é impossível saber de onde veio. E o ambiente já está contaminado. Jesus não é colocado a pontapés, a chutes, que aí fica suspeito. Como os fariseus, né? Não na festa, para não causar tumulto. Eles não prenderam Jesus na festa, no meio do povão. Não é? Foi lá no jardim, comprado por Judas Iscariotes. Não é? Então, aquele copeiro, irmão, foi uma bênção nas mãos de Deus, como hoje também tem muitos Neemias na igreja de Deus. Tem muitos Neemias ajudando, mãos à obra, como aqui. Nós vemos aqui a bênção de Deus visível, com a participação aqui dos irmãos. Luiz Teixeira, e eu vou entrar na história que eu já peguei um carrinho de areia uma vez. Peguei um carrinho de areia, né? E assim os irmãos. Então, irmãos, ele reconstrói os muros, né? Em 52 dias, um recorde, por causa da direção do Senhor, para que o povo voltasse. E Neemias, irmãos, ele era um homem que conhecia as Escrituras, não é? Neemias estava focado nas profecias. Neemias sabia que o cativeiro duraria, sabe quantos anos? Como durou? Somente 70 anos. Era profético, foi profético. E Deus disse: agora, Neemias, você é o homem para ir lá e reconstruir, não é? Os muros, não é? Que dá proteção à cidade, ao povo, não é? Mas antes de Neemias, foi a primeira obra de reconstrução, foi o altar, porque nada fica de pé sem a presença do Senhor, nada, sem a busca do Senhor. E foi o que Neemias fez. Então eu orei, veja o versículo 5, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Neemias também confessa: nós pecamos, nossos pais, eu e a casa do meu pai. Veja o versículo 9 do capítulo 8 e 9 do capítulo 1. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Neemias sabia, Neemias lia, Neemias estava por dentro. Nós precisamos ler as Escrituras, não é? Examinar, não somente ler, fazer o exame. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. É por isso que nós erramos, que não conhecemos as Escrituras. Neemias conhecia. Moisés, olha que ele cita: Moisés teu servo,
Verso 9: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Qual o propósito de Deus em chamar Neemias? Para dar habilidade a Neemias? Para trazer o povo? Sim, fez parte do projeto. Mas Deus honra, irmão, o seu nome, que é bendito eternamente, não é? Para ali fazer habitar o meu nome, para que Deus seja glorificado, reconhecido, e todos venham a se inclinar a Ele. Nós estamos vivendo os dias, a rebeldia, mas no final, Filipenses, toda língua, todo joelho vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja o versículo 10 do capítulo 1. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Olha a oração de Neemias, né? Senhor, lembrando, né? Deus não tem amnésia, Deus não esquece, mas ele confessa: Senhor, nós estamos espalhados, mas tem um detalhe, Senhor, este povo aí, eles ainda são os teus servos. O povo que o Senhor resgatou com a tua mão forte, com o teu braço forte, que tirou da casa da servidão. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. A humildade de Neemias, o reconhecimento de Neemias, a visão de Neemias, o propósito de Neemias, irmãos, que Deus cumprir sua palavra. E Deus tem propósito para a sua igreja, para cada um de nós, para que Ele complete a sua igreja e leve para o céu, que isso não vai demorar muito. Eu não tenho prazo, mas não vai demorar muito, não é? Não vai demorar muito, as coisas estão aí a todo vapor, não é? Acelerado, irmão. Lá em Israel, olha, o que anda acontecendo, 2, talvez 3 profecias por dia acontecendo, se cumprindo. Nós devemos, como disse Jesus, olhar para cima, que a vossa redenção está próxima. Está próxima. Então vamos cooperar positivamente. Vamos encarar. Neemias encarou lutas ferrenhas, adversários externos e internos. Tobias, Sambalate, Gesem eram inimigos de Israel, foram opositores de Neemias, mas esses eram os externos. Mas Neemias encarou também opositores internos, e essa é a luta maior que tem, quando o povo de Deus se divide, irmãos. Aí é muito difícil. Isso parece o que Paulo diz lá em Atos, né? Quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, Paulo disse: eu sei que depois da minha partida vão se levantar homens, e que dentro de vós mesmos, aí Paulo diz assim, dentro de vós mesmos, dentro do rebanho. Não é triste isso? Não é triste saber que dentro do trigo tem joio? Não é pesado dizer isso, e saber disso, e ouvir isso, relembrar isso? É de, tremer. Há joio no meio do trigo. E muitas vezes, muitos sermões é difícil, pesado de pregar, irmão. Às vezes a gente quer recuar e não falar certas verdades.
A gente sabe que vai atingir. A palavra de Deus, ela é doce, né? Mas também a palavra de Deus, ela é o quê? Amarga. A palavra de Deus, ela penetra nos nossos pecados, nas nossas intenções, no mais profundo do nosso ser. Então, como diz Paulo aos Efésios, olhai por vós mesmos. E por todo o rebanho, ele adverte ali, aconselha a igreja, os líderes de Éfeso. E Neemias encarou, e Neemias diz, olha, eu não ofendi, oprimi o povo, sabe por quê? Porque eu temo a Deus, eu tenho o temor de Deus, por isso que eu não exijo, não é? Como outros governadores tiravam couro das ovelhas, a lã das ovelhas, o sangue das ovelhas, a carne das ovelhas. Se eu temo ao Senhor, e quando se teme ao Senhor, irmãos, Deus é glorificado. Então, vamos juntos nessa obra maravilhosa, porém difícil, mas gloriosa. Não é? Então foi um enorme desafio. Não era somente reconstruir muros, mas era uma nação. Foi um projeto fantástico. Não é? E Neemias, voltando a dizer, era um copeiro. Não é? E o que tinha de valor naquele homem? O que havia de valor em Neemias? Para chamar tanta atenção do rei? A mão de Deus. Não é? Era um homem confiável. Era um homem que confiante, ele confiava em Deus, e o rei confiava em Neemias. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso, e se tornou um excelente influenciador, um líder. Deus foi glorificado na vida daquele homem, um homem levantado por Deus para cumprir os seus planos, fazia parte do projeto de Deus. Neemias estava dentro, ele não foi intruso, ele foi chamado, e Deus o capacitou, porque Deus confiava em Neemias. E que Deus, irmãos, feliz não é o homem que confia em Deus. Veja bem o que eu vou falar, hein? Feliz não é o homem que confia em Deus. Epa, agora Antônio herege. Não. Feliz, irmãos, é o homem que Deus confia. Feliz é o homem que Deus confia. Mas é bom também confiar em Deus. É necessário. Não é? Tem muitas coisas, mas se o Senhor quiser vivermos, tivermos oportunidade, a gente pode falar mais, Deus pode nos orientar e a gente falar mais da palavra de Deus. E a palavra é gratidão mais uma vez aos irmãos que cooperaram, né? E tem cooperado até hoje conosco, apoiou tanto aqui o irmão Cícero, né? A Sula, o Jorge, a Dina, a Abde, a André, Késia. Continue orando por nós. Nós vamos continuar orando por cada um de vocês. Vamos ficar em pé, os que puderem, quiserem. E vou pedir ao irmão Luiz Teixeira que faça essa oração. Em nome de Jesus, uma boa noite. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Tem um hino, eu já havia esquecido. Então, o irmão ora, depois da oração, aí canta o hino e a gente... Grandioso Deus, bondoso Pai, nós queremos neste momento externar nossa gratidão por essa palavra, que o Senhor, que é poderoso e conhece o profundo dos nossos corações, possa, ó Deus, fazer com que elas mudem o nosso pensamento, que elas mudem a nossa maneira de pensar, e que não fique somente aqui, mas que nós possamos, ó Deus, carregá-la, para que ela possa edificar as nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa palavra.
Obrigado, Senhor, porque nós necessitamos todo dia da Tua palavra e que o Senhor possa nos dar a sensibilidade suficiente para que ela possa entrar no imo das nossas almas. Obrigado, Senhor. E nesse momento eu quero te pedir uma oração, te pedir uma bênção em favor de cada um que está aqui presente, Senhor. Tu sabe, ó Deus, a dor de cada um. Tu sabe, ó Deus, o sentimento. Tu sabe, ó Deus, o propósito e os sonhos de cada um. Que o Senhor possa, ó Deus, atender cada um desses irmãos, apiede, ó Deus, de nós, pecadores. Ó Deus, que Tu possa nos ajudar a entender cada dia a Tua palavra e colocar, sobretudo, em prática. Nós Te louvamos e Te agradecemos por Jesus, nosso Senhor, e é em nome dEle que nós Te clamamos, em nome de... Amém.